Vamos voltar a mais um vídeo em que a gente vai falar agora, né, nesse vídeo sobre classificação dos movimentos e escoamentos, tá? A classificação dos escoamentos depende da velocidade, que está sujeito então ao comportamento das moléculas desse fluido, tá? E que adotam, né, um padrão de movimento denominado estrutura interna, ok? Estrutura interna desse fluido. O Osborne Reynolds publicou um estudo sobre essa estrutura de escoamentos, que atualmente é conhecido como experimento de Reynolds, que consiste basicamente, né, na injeção de um corante líquido na posição central do escoamento de água interno de um tubo circular de vidro transparente. Então, basicamente, Reynolds coloca esse corante, né, por aqui. O corante vai passar e ele observou que para determinados padrões de massa específica, velocidade, diâmetro desse tubo e viscosidade, eu tinha um escoamento visível que ele chamou de laminar, tá? Então, ele entendeu que para determinados números constantes, o qual ele deu deu essa constante o nome de Reynolds, né? Para determinadas constantes de velocidade vezes diâmetro vezes massa específica dividido por viscosidade dinâmica, tá? Ele poderia enxergar aqui o que ele chamou de escoamento laminar. Então, esse corante inserido não se mistura com o fluido e permanece em forma de um filete no centro do tubo, tá? Então, no centro desse tubo aqui, o corante aparece como um filete, ok? Eu também posso ter, ou ele observou também, que para outras situações, tá? Em que Reynolds é maior que 2.500, eu tinha o que ele fala de escoamento turbulento, tá? Escoamento turbulento. No escoamento turbulento, esse filete de corante, ele apresenta uma mistura intensa com a água, tá? Ele se dissipa rapidamente nesse meio fluido, né? Pode ser água ou ele fez experimentos com outros fluidos também. Os movimentos no interior do fluido são bem aleatórios, tá? E aí ele percebe que há deslocamento de moléculas de diferentes camadas de fluidos, tá? Então eu tenho aqui um escoamento bem aleatório, ok? Lembrando aqui unidade de viscosidade, né? Viscosidade dinâmica, quilograma por metro vezes segundo, né? E o número de Reynolds é um número adimensional, ou seja, não tem unidade, ok? Não tem unidade. Então, o número de Reynolds é a relação entre massa específica, velocidade e diâmetro da tubulação dividido por viscosidade dinâmica, tá? Então, o regime de escoamento, seja ele laminar ou turbulento, depende, então, de cada tipo de escoamento, né, em particular. Por exemplo, se eu tenho, então, os condutos cilíndricos, né, Reynolds determinou valor, né, de diâmetro, velocidade, viscosidade, no qual esse escoamento vai ser, então, laminar ou turbulento, né? Esse número é o número de Reynolds. Então, ele fez essa observação, ele correlacionou, ele fez a observação que ele tinha, para determinadas situações, um regime organizado e outro desorganizado, e depois ele determinou essa constante que ele chamou de número de Reynolds, ok? Então, essa história aqui de Reynolds, tá? Então, ele faz esse experimento nesse aparato aqui, né? E aí faz o experimento com o corante e no escoamento do tipo turbulento você tem dissipação desse fluido, ok? Como o GIF aqui mostra pra gente, tá? Que eu tenho dissipação.